Parte 2. A árvore e suas partes. Esforço, conscientização e alegria. Quando você está praticando uma postura de yoga, consegue sentir o delicado equilíbrio entre levar essa postura até o máximo de sua extensão e, ao passar desse ponto, você consegue perceber que o excesso de esforço cria tensão errada no corpo. Quando você se alonga excessivamente para atingir o movimento ideal, alguma vez já percebeu que pode também estar dando muita pouca importância a outras partes do seu corpo? Isso perturba o corpo e o faz tremer. Se a raiz da árvore é fraca, ela mesma não pode ser forte. Suponha que você esteja fazendo a postura invertida de equilíbrio sobre a cabeça. O que acontece se você estende as pernas para obter uma bela postura e deixa os músculos do pescoço muito soltos? Ou se seus cotovelos não se fincam no chão e vem o receio de você cair ou ficar oscilando de um lado para o outro? Uma vez que os músculos fortes tentam controlar a postura, os fracos cedem. Quando estiver fazendo uma postura, você tem de manter uma única extensão, do chão ao teto, sem permitir que qualquer parte se solte. Quando estiver alongando as pernas, tem de enviar um sinal de alarme para os braços. Estou estendendo as pernas, portanto, fiquem desatentos. Isso é conscientização. Como perdemos o fio da conscientização e a nossa atenção é parcial, não sabemos se estamos ou não mantendo a postura como um todo. Você pode perder os benefícios do que está fazendo porque focaliza em excesso uma atenção parcial na tentativa de tornar a postura perfeita. O que você está focalizando? Está tentando aperfeiçoar a postura, mas de onde para onde? É aqui que as coisas se tornam difíceis. Focalizar-se no único ponto é concentração. Focalizar-se em todos os pontos ao mesmo tempo é meditação. A meditação é centrífuga e também centrípeta. Na concentração, você pode focalizar um determinado ponto e os demais perdem seu poder de atração. Mas se você espalhar a concentração da parte estendida para todas as outras partes do corpo, sem perder a concentração na parte estendida, então não perderá a ação interna nem a manifestação externa da postura, e isso lhe ensinará o que é meditação. A concentração tem um foco, a meditação não. Esse é o segredo. Na concentração, é provável que você esqueça algumas partes do corpo ao focalizar sua atenção em outras. É por isso que a dor aparece em certos lugares do corpo. É porque os músculos ignorados perdem sua força e caem. Mas você não saberá que os está deixando cair, porque eles são precisamente os músculos dos quais, por alguns momentos, você não está ciente. No yoga, existe uma coisa que todos vocês devem saber. A parte mais fraca é a origem da ação. Em qualquer postura do yoga, exigem-se duas coisas, senso de direção e centro de gravidade. Muitos não pensam em senso de direção e, no entanto, em cada postura, tanto ele como o centro de gravidade precisam ser mantidos. Para manter o centro de gravidade, os músculos têm de estar todos alinhados uns com os outros. Se alguns músculos estiverem excessivamente estendidos, o centro de gravidade também mudará. Talvez, por causa da insensibilidade, você não sinta que está agindo assim. Por insensibilidade, quero dizer aquela parte do corpo que está insensível, que não tem consciência, e é nessa parte que aparece dor. Você pode ter a impressão de que está realizando a postura, mas a dor virá mais tarde. Por que você não sentiu dor na hora? Vejamos, por exemplo, a dor nas costas, no alto do ilíaco, depois de uma flexão à frente, como no Paschimottanasana. Se você passou por este problema, observe na próxima vez que executar a mesma postura, se a perna está encostada no chão
e um lado da nádega ligeiramente erguido, e se o músculo sacroilíaco se estende na face externa, enquanto o outro lado, a face interna do músculo, também se alonga. Isso é devido ao fato de um dos músculos ser sensível e o outro insensível. Cada qual se movimenta de acordo com a sua própria memória e inteligência armazenadas. Você está consciente de todas essas coisas? Talvez não, porque não medita nas posturas. Você as executa, mas não reflete enquanto as está praticando, focalizando a sua atenção na tentativa de fazer bem a postura. Você quer fazer o ideal, mas o está fazendo só de um lado. Isso é conhecido como concentração, não meditação. Você precisa descolar a luz da conscientização deste lado para que ela possa atingir o outro também. É isso que a prática pede. Se você tem tido qualquer outro tipo de problema, precisa observar o que está acontecendo com a postura. Há alinhamento ou desalinhamento? Talvez seu fígado esteja alongado, mas seu estômago está contraindo, ou talvez o contrário. Seu instrutor também pode observar isso e tocar na parte relevante para ajudá-lo a alongar, o estômago ou o fígado, de modo que se movimentem harmonicamente e você encontre ajustamento e o posicionamento adequados para esses órgãos físicos. Em sua prática, você perceberá em seu próprio corpo que uma parte é violenta e a outra não violenta. Um lado manifesta violência deliberada, porque as células estão trabalhando em demasia. E, no assim dito lado não violento, existe violência não deliberada, porque ali as células estão morrendo, como crianças que morrem antes de nascer. Eu toco de leve a parte em que as células estão mortas, para que possa ocorrer uma certa germinação e elas ganhem nova vida. Crio vida nessas células por meio desse ajustamento, que efetuo tocando meus alunos. Algumas pessoas, no entanto, acham que esse ajustamento criativo é uma forma de violência, e nessas horas sou descrito como professor violento ou agressivo. O toque de um professor de yoga no corpo não é como o toque de uma massagem. É mais que a massagem. É um autoajustamento que a massagem não consegue produzir. O efeito desse toque é permanente, porque fazemos a pessoa entender de modo subjetivo o que está ocorrendo em seu corpo. Na massagem, você não pode fazer isso. Você usa força e o efeito só é momentâneo. O princípio é o mesmo, mas o efeito não dura. Vocês não devem misturar massagem com yoga. Se fizerem bem feito um pouco de yoga e depois massagem, perceberão no dia seguinte o que aconteceu. Estarão esgotados fisicamente. A massagem relaxa, mas é um relaxamento forçado, que vem da manipulação externa. O yoga é o alongamento, um alongamento que dá ao corpo liberdade para relaxar por si. Esse é o relaxamento natural. Voltemos à questão do esforço. Se você, como principiante, observar o esforço envolvido na realização da postura e continuar observando à medida que progride, verá que esse esforço diminui a cada dia, embora o nível da realização do asana esteja melhorando. O grau de esforço físico diminui, mas a realização aumenta. Conforme vai trabalhando, você pode sentir desconforto por causa da imprecisão de sua postura. Para que isso não ocorra, você precisa aprendê-la e assimilá-la. Tem de fazer um esforço de entendimento e de observação. Por que eu estou sentindo dor neste momento? Por que não sinto dor em outro momento ou em outro movimento? O que devo fazer com esta parte do meu corpo? E com a outra parte? Como me livrar da dor? Por que estou sentindo esta pressão? Por que este lado está dolorido? Como os músculos deste lado estão se comportando? E do outro? Você pode continuar analisando e, por meio dessa análise, tentar chegar ao entendimento.
O yoga requer análise durante a ação. Considere novamente o exemplo da dor depois de realizar o Paschimottanasana. Após concluir a postura, você sente dor, mas os músculos já estavam enviando mensagens anteriormente, enquanto você realizava a postura. Como você não as percebeu então? É preciso registrar que mensagens vêm das fibras, dos músculos, dos nervos e da pele do corpo, enquanto se está fazendo a postura. Você pode aprender. Não é suficiente vivenciar hoje e analisar amanhã. Desse jeito, não há a menor chance. Análise e experiência têm de andar juntas, e na prática de amanhã, você deverá novamente pensar: estou fazendo a postura antiga ou há uma nova sensação? Posso ampliar um pouco mais essa nova sensação? Se não posso alongar mais, o que falta? Análise durante a ação é o único guia. Você avança por tentativa e erro. Quanto mais você tenta, menos erra. Então as dúvidas diminuem, e quando isso acontece, o esforço também se torna menor. Enquanto houver dúvidas, o esforço se mantém maior, porque você continua oscilando, dizendo a si mesmo: vou tentar isso, vou tentar aquilo, vou fazer assim, vou fazer de outro modo. Mas quando você encontra um método certo, o esforço torna-se menor, porque a energia que se dissipa pelas várias áreas é controlada, não há perdas. É verdade que com a análise você dissipa a energia no começo, mais tarde não. É por isso que o esforço torna-se menor. A direção toma outro rumo. E, quando você consegue na direção certa, tem início a sabedoria. Quando sobreviver à ação ditada pela sabedoria, você não vai mais sentir que o esforço é um sacrifício. Você perceberá o esforço como alegria. As experiências e expressões encontram um ponto de equilíbrio e harmonia na perfeição.